Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas! Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 2 de abril. Como vocês estão? Bom dia, Samuca, vamos chegando. Vou enviando aqui a setinha para avisar que estamos ao vivo, online. Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar, bom dia, sobre em busca do sentido, né? Pra gente fazer uma análise, assim, do caminho, né? Que a gente tem escolhido para as nossas vidas. E se esse caminho tá fazendo sentido, esse caminho é o caminho do nosso coração, a gente está tendo alegria com a jornada, porque muitas vezes a gente escolhe um caminho, né? E às vezes é um caminho... esse caminho vai trazer, me proporcionar uma segurança, né? Aquela falsa segurança, porque a gente não tem o controle de tudo, né? Pra gente estar seguro em algum lugar. E aí a gente escolhe um caminho que vai trazer uma falsa sensação de segurança, né? Às vezes é uma segurança financeira, às vezes é uma segurança emocional, mas ali no sentido de uma codependência, né? De um apego. E esses caminhos, muitas vezes, né? Não são o caminho, não é o caminho do coração. E a gente vai se desgastando, mas a gente acha que tem que dar conta e vai fazendo aquele sacrifício e desconectando, sim, com a própria alma, com o propósito de vida. Então, hoje, o chamado aqui é para que a gente realmente olhe para o sentido, né, da nossa vida, qual que é o sentido de fazer o que estamos fazendo nesse momento. Juan Manuel Giordano, ele é o canalizador da prática vibracional que chama Tameana, sabe? Ele é argentino, é uma pessoa extremamente espiritualizada. Ontem eu estava assistindo uma live dele e achei muito interessante, porque ele fala exatamente assim, em outras palavras, mas isso que eu já tinha, né, programado para trazer para vocês hoje. Ele fala disso, sabe? Assim, quem eu sou, né? Que a gente precisa saber, pesquisar, né, internamente quem nós somos. Por quê, gente? Porque quando a gente nasce, a gente recebe um nome, né? O nome que a gente recebe, alguém nos deu. A gente vai recebendo informações, instruções. Fulano é assim, gosta disso. Fulano vai fazer isso quando crescer. Meu sonho para fulaninha, para fulaninho é esse. Então, a gente vai recebendo informações da nossa cultura e tá tudo certo, que a gente faz parte desse meio, né? É uma forma de aprendizado, né? A criança ali tá absorvendo tudo, né? Um bebezinho, ele chega a fazer 1000 sinapses por segundo. Então ele está absorvendo tudo, mesmo quando não estão falando com ele está captando ali. Só que a gente capta, né, muitas coisas que às vezes não é o próprio querer do coração. Às vezes a gente está embarcando, né, naquele surf, naquela onda que é do outro, né? Às vezes a gente entra num navio e passa a vida inteira velejando ali numa experiência que não é a experiência que nós escolheríamos, né? Mas nós recebemos uma influência. Está errado? Claro que não. Mas em algum momento, né, quando a gente está num ponto de maturidade, nós precisamos olhar para a gente. Precisamos entender quem nós somos. E isso a gente só faz através do autoconhecimento. Porque senão vai ficando duro demais, vai ficando pesado demais, vai ficando tenso demais, né? E quando a gente vê sentido no que a gente faz, quando a gente faz as coisas com prazer, com alegria, porque a gente está ali inteiro, né? A gente não está fazendo no automatismo ou por obrigação. Aí a vida tem sentido, aí eu sei quem eu sou, aí eu sei quais são as minhas preferências, o que me traz alegria, né? E mesmo com todos os desafios fica mais leve. Por quê? Porque tem sentido, tem prazer, tem alegria, entende? Como a gente tem um porquê, quando a gente tem um porquê, isso é porque eu quero chegar lá,
né, e com alegria, é um anseio do meu coração, aí a gente busca, né, com leveza, como que eu vou chegar lá, né, porque eu já tenho um porquê. Então, eu até indico para vocês lerem esse livro, Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra, né, ele passou uma boa parte da vida dele no campo de concentração. Bom dia, Sandra. Ele passou no campo de concentração, né, no nazismo, e ele nos trouxe assim um legado, né, incrível. Por quê? Porque aqui nesse livro ele fala que as pessoas, né, que tinham um propósito, que tinham ali algo maior, assim, que elas tinham uma força, elas sobreviviam, né? Elas tinham mais energia para sobreviver ao campo de concentração, porque elas tinham algo que as motivava. Bom dia, Lelete. Bom dia, Ana. Gente, quando a gente não tem uma motivação forte que vem do nosso coração, quando a gente está ali naquilo só para pagar boleto, né? Naquele instinto ali de sobrevivência, só por obrigação, quando não tem sentido, né? Aqui, como tinha algo maior que motivou a vida, aí fica duro, fica áspero. E nós estamos passando por um momento de transição planetária. Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é isso, nunca ouviram falar e não tem problema, né? Mas o próprio coração da Terra, né, que é medido ali através da ressonância Schumann, é o campo magnético, ele também tá mudando. Então muitas pessoas estão falando assim pra mim: André, eu estou exausta, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes, mas eu tô muito cansada, eu não sei o que tá acontecendo comigo, eu já olhei, não é vitamina, né? Já reequilibrei, já calibrei as minhas vitaminas. Sim, nós estamos passando por um período muito tenso, vibracionalmente falando, né, da nossa pátria, né, da nossa casa, terra. Então, isso mexe com a nossa energia. Não tem jeito, né? Ontem eu estava conversando com um médico, ele falou que lá naquela época do tsunami, né, um astrofísico falou que o campo magnético, né, o eixo da Terra tinha mudado, e na época ele foi rechaçado, ele foi quase apedrejado. Que é isso? Você está querendo levar vantagem por causa do tsunami? Isso não é verdade? E isso realmente foi comprovado há pouco tempo que aconteceu naquela época, né? Mudou o eixo. Então não parece que o tempo está mais acelerado? Perdeu muita coisa ainda não, Pati? E depois vai ficar gravado. Eu vou deixar essa gravada. Nós estamos falando aqui que preciso ter sentido. É preciso a gente ter um motivo para fazer o que a gente faz, né? Porque se é só por obrigação, se é só porque eu tenho que pagar a conta e tal, se não tem um sentido intrínseco, se não tem uma coisa feliz, assim, se a gente não tem alegria, né? Se não tem algo do coração, aí é muito pesado. E nesse momento agora que a gente está passando da Terra, né? Que tem a ressonância que mudou, depois pesquisem aí, que isso que eu tô falando é científico, tá? A ressonância Schumann tem um medidor da NASA, é científico, e eles soltam todo dia qual que é o nível, era 7,83, em fevereiro chegou a 81, então só isso, gente, por si só, já mexe com a nossa energia. Quando eu tava falando com a Darcy, seguinte, que tem um livro, né? Isso também, se pesquisar no Google, vai ter, que está comprovado cientificamente que quando tem muitas tempestades solares, aqui tem mais infartos na Terra. Aí você fala assim: Andréia, olha aqui, ó, o Instagram até deu joinha. Andréia, mas nós estamos a quantos anos-luz do Sol? Mas ainda assim, nós somos um corpo celeste, né, gente? Então as coisas que acontecem, todas nos influenciam, porque tá tudo num campo de energia. Então a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes eu tô desgastada, eu tô irritada, eu tô sem paciência, tudo bem, às vezes é alguma coisa pontual que tá acontecendo na minha casa, no meu trabalho, né, com algum amigo meu, com algum parente, mas às vezes é esse pensamento coletivo, é essa energia coletiva. Então a gente precisa ter autoconhecimento, porque se eu não tô com autoconhecimento, se eu não tô ali prestando atenção nas minhas emoções, qualquer vento me leva, entende? Aí eu fico irritada, aí eu levo isso para o meu marido, eu levo isso pro meu local de trabalho, e eu perco o fio da meada, né? Eu perco ali a condução da vida, né, de uma forma mais leve, porque aí eu vou nesse holograma
Bom dia, Leila. Eu vou nesse. Bom dia, Transpet. Eu vou nesse holograma. Bom dia, Dedéia. Bom, Patrícia, eu já falei. Aí a gente fica nesse holograma, né? E aí tudo que acontece externo eu absorvo, né? Porque a gente é como esponja, gente. Tem muitas coisas que eu tô respirando. Eu não tô vendo o ar. Mas eu sei que ele tá aqui, porque senão eu não estaria conversando com vocês, né? Eu já tinha feito a passagem. Tem muitas coisas que a gente não vê, né? Muitas energias, muitas densidades que a gente não vê. Mas isso não quer dizer que elas não estão nos influenciando, né? Quantos sistemas familiares, né? Às vezes tinha aquelas maldições e tal, e às vezes tem ainda. Não são coisas que são vistas, mas são sentidas, né? Muitas coisas passam de mãe para filha, de pai para filho, das lealdades invisíveis dos sistemas, que isso, nossa, eu vejo isso todo dia nas constelações, todo dia. Eu não vejo uma vez na vida, outra na morte, eu vejo todos os dias, muitas coisas passando, né? Transgeracionais. E às vezes a gente não interfere, às vezes a gente acha é assim mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é assim que funciona, mas tudo precisa ter consciência. Então, o meu convite aqui para vocês hoje é de despertar da consciência, é de estar atento, o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso? Isso é meu? Ah, não, realmente eu tive um dia difícil, eu tô ansiosa porque eu tô aguardando uma resposta e tal, mas eu entendo que essa resposta vai chegar daqui a 48 horas, então agora o que eu posso fazer? Aguardar e ficar tranquila. Então a gente pra fazer gestão, pra gente gerir as nossas emoções, a gente tem que estar conectado com o que tá acontecendo. Senão, fica isso assim, aquele barco solto, aquele vendaval, e aí vem uma energia e eu tô ali à mercê, aí vem eu tô à mercê, e eu mesma fico perdida, né? Eu fico num campo ali, perdida, e aí isso estraga as minhas relações, né? Isso estraga a minha saúde emocional, porque eu tô ali, né? E nós estamos mesmo, assim, tem dia que a gente amanhece com um padrão, depois aí vai lá embaixo, depois ele sobe, como se tivesse uma montanha russa emocional. Então a gente precisa ter consciência, a gente precisa respirar, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa estar na vida como observador, né, de si mesmo, observador das nossas emoções, porque senão, gente, a gente arrepende, né? Quantas pessoas, eu não vou falar de criminalidade aqui porque abaixa a nossa vibração, mas a gente tem visto, a gente, né, olha, isso, aí você vê que a pessoa tá ali no rompante, né, sem nenhuma gestão da própria emoção, e depois isso vai custar caro demais para a pessoa, para a família da pessoa, sabe assim? Porque tem muitas coisas acontecendo que a gente vê que entrou ali num barco, e eu não estou justificando erro de ninguém e nem estou julgando, quem sou eu para julgar? Mas muitas coisas a gente vê que faltou ali uma respiração. Faltou uma respiração a mais, pensar ali 30 segundos, né, que talvez aquilo não fosse conduzido daquela forma, né? Então, para quem quiser ler esse livro Em Busca de Sentido, eu acho que vale muito a pena, né? Muito a pena. O Dr. Viktor Frankl, ele é psiquiatra e ele trouxe uma contribuição imensa, né, para a psicologia, através da logoterapia, que é muito interessante. Tava falando, algumas pessoas não pegaram, que ontem eu estava numa live do Juan Manuel Giordano, que ele trouxe, né, canalizou a Tamiana, e ele estava falando disso, que a gente precisa saber quem nós somos, né? A gente precisa saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tolero, qual que é o meu nível de tolerância para A, B e C. Claro que isso não vai ser uma tabelinha que a gente vai pregar na geladeira e vai ficar assim, agora é isso até daqui até aqui, mas isso nos auxilia a pensar duas vezes, né, a tomar melhores decisões, a estar mais consciente, né, e não sendo levado por qualquer vento que nos move, né, que nos afeta, que chega até a gente, qualquer tempestade que chega, né, a gente sai desse piloto automático manipulado pelo outro, né, a gente tem a nossa própria consciência. Então, eu trouxe alguns pontos principais aqui desse livro, Em Busca de Sentido. Gente, outra coisa que eu não posso, tô com receio de depois não falar. Para quem não assistiu o filme Matrix, assistam. E para quem assistiu, assista de novo, porque eu acho que vale a pena, porque já tem muito tempo, né? Um filme antigo. Eu também vou assistir de novo, tá? Porque ali traz muitos insights pra gente despertar. Nós precisamos despertar. Nós precisamos ter mais consciência. A gente precisa viver com
a consciência, né, traz mais força, traz mais poder, poder de decisão, poder de escolha, poder de livre-arbítrio, né, e de leveza também. A gente não precisa de carregar fardos tão pesados de forma automática. A gente pode escolher as brigas que a gente vai entrar. Ah, André, mas eu não entro em briga. Mas eu tô falando das brigas, assim, no sentido de o que realmente vale a pena eu colocar a minha energia, nesse sentido, tá? Não tô incentivando ninguém a brigar, não, porque eu também não brigo. Então, assim, onde que eu vou colocar a minha energia? Por quê? Qual que é o sentido disso, entende? Porque senão a gente fica entrando em tudo, a gente vai dizendo sim pra tudo e a gente vai se perdendo no meio disso, né? Porque são muitos apelos externos, gente. É muita coisa para fazer o tempo todo, né? É muita coisa para resolver. Então eu preciso escolher, né? E para eu escolher eu tenho que ter consciência, que senão eu vou dizendo sim, 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 sim. Quando eu olho, eu falo, cadê, André? Acabou, né? Eu não tenho mais energia para nada. E agora, nós estamos falando desse campo vibracional, nós estamos falando que a energia agora ela está realmente mais carregada, né, do planeta. O planeta está passando de uma fase de transição planetária, está passando de uma vibração para outra e todos nós somos afetados. Então a gente precisa realmente escolher onde que eu vou colocar a minha energia. Não dá para eu sair desperdiçando, não dá para desperdiçar energia. Energia é sagrada. Então a gente precisa cuidar da nossa energia, né? Então vamos lá, trouxe alguns pontos principais aqui do livro Em Busca de Sentido, que eu acho que vale muito a pena a leitura integral do livro. Ele relata, né, primeiro a vivência pessoal dele, porque é um relato, gente, da própria vida dele, né, onde ele conta, né, que o tempo que ele passou no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, né, e ele começa a perceber isso, que aquelas pessoas que tinham um propósito, algum significado que as fizesse ficar na vida, né, tinham significado para viver, elas eram mais resistentes às atrocidades e tinham mais chances de sobreviver. Porque muitos ali, gente, foram mortos, sim, mas muitos suicidaram, porque aquela cerca ela era eletrificada, né? Era uma cerca elétrica, de alta voltagem, óbvio, né? E muitos iam lá e pulavam na cerca, porque não davam mais conta daquilo, né? Então, assim, às vezes o sentido de viver não valia a pena passar por aquilo que eles estavam vivendo, entendeu? Às vezes o depois não valia tanto a pena assim, né? E a gente não tá também julgando, cada um sabe de si, mas ele entendeu que aqueles que tinham propósito, eles eram mais resistentes, né? A segunda coisa que eu anotei aqui para trazer para vocês é a importância desse propósito. Né? Esse propósito significou, às vezes, vida ou morte para algumas pessoas, e não só no campo de concentração. Né? Tem gente que, às vezes, perde a vontade de viver. E eu não estou falando só de autoextermínio, não. Tem gente que fica deitado o dia inteiro, assim, que não tem força para nada, não tem força para a vida, já deixou de viver há muito tempo. Tem muitos zumbis aqui andando entre nós, né? Você deve conhecer alguém assim, que tá vivo, mas parece que já tá morto há muito tempo, porque não esboça nenhuma reação, né? Tá no modo zumbi mesmo. Já viu aqueles filmes que tem zumbis? Que a pessoa tá ali paralisada, que perdeu a conexão com a vida, né? Perdeu a conexão com os laços amorosos, perdeu o sentido de fazer alguma coisa, de estudar, de empreender na própria vida, né? Faz ali o mínimo possível para sobreviver e fica num estado quase vegetativo. Vegetativo no sentido de sem alegria, sem brilho nos olhos, sabe? Sem a dinâmica de estar na vida, de estar compartilhando igual a gente está fazendo aqui. Eu estou aqui, tem pessoas aqui me ouvindo, então nós estamos numa troca energética, né? Aqui eu com certeza estou falando alguma coisa que faz sentido para você. Muitos aqui depois me dão um feedback, então faz sentido para mim também, né? Então isso é muito importante. A gente está trocando, a gente está aprendendo, né? Quando eu era criança pequena, eu ia falar lá em Barbacena, mas é aqui em Belo Horizonte mesmo, eu falava assim, quando eu fizer o 2º grau, eu fizer a faculdade, eu vou parar de estudar. Gente, eu já desisti disso e eu nem quero parar, Uma das coisas que eu tenho prazer é de estudar. Então eu sempre estou fazendo curso, eu sempre estou com vários livros debaixo do braço. A gente brinca, né? Eu com as amigas que com os livros nós somos polígamas, né? Então com o livro é poligamia, porque nunca tá com um só, tá lá com uns 3, 4 ali, não sabe às vezes o que eu vou ler, né? Tantas coisas interessantes pra gente aprender. Então uma pessoa que perdeu o sentido na vida, ela tem interessa mais por nada. Às vezes nem pela própria vida. Às vezes não, na maioria das vezes nem pela própria vida. Isso é muito triste, né? A pessoa tá na vida, mas está ali morta, né? Vegetando, zumbi, modo zumbi. Então a gente precisa acordar. E isso é só quando tem sentido, quando tem alegria, quando tem prazer, quando eu tô fazendo alguma coisa que tá me levando para uma rota que eu desejo, né? Um planejamento. Porque
Ah, tá, eu cheguei nesse lugar, e agora? Agora eu boto um outro pico, eu coloco uma outra meta. Porque o importante é a jornada. É na jornada que a gente aprende. É aqui que nós estamos. Eu não sei onde você vai chegar, eu não sei onde que eu vou chegar, né? Eu sei onde que eu quero, mas eu posso ir muito além, você também. Mas o importante é esse caminho que a gente está fazendo aqui na jornada. Isso é gostoso, são os aprendizados que a gente tem durante o período, né? Durante a jornada. Aí chegou num ponto, vamos para outro. E tá tudo certo, nós estamos vivos, gente. A gente precisa de se alegrar com isso aqui, né? É uma oportunidade única. Apesar dos desafios, olha quanta beleza, olha quanto aprendizado, olha para trás. Olha o tanto de coisa que a gente aprende o tempo todo, né? Eu não sou a mesma pessoa de 2 meses atrás e glória a Deus por isso. Claro que tem desafios, tem hora que dói, tem hora que chora, tem ranger de dentes, tem também. Mas isso faz parte aqui desse jogo, né? A gente veio aqui para viver essa experiência, então vamos viver da melhor forma possível. E o terceiro ponto aqui que eu coloquei do livro é a liberdade interior, né? Uma das principais descobertas de Frankl é que mesmo quando todas as liberdades externas são retiradas, ainda existe uma liberdade interior, que é a nossa capacidade de escolher como reagir a qualquer situação. Isso, gente, é sagrado, isso é interno, né? Uma pessoa pode querer me ofender, mas eu vou me sentir ofendida ou não. Vocês entendem? É minha escolha me sentir ofendido com o que o outro falou. Porque se o outro falou não me representa, para que eu vou me ofender? Porque ele não me ofende, o outro não me ofende. Ele pode falar o que ele quiser, mas eu é que me ofendo, né? Eu me senti ofendida. Então é como eu me sinto. Isso é uma liberdade que é minha. Aí muitas pessoas não entendem isso, assim, mas o fulano falou isso comigo, tá, mas se não me afeta, se eu não quero receber esse presente, se vem me dar um negócio que eu não quero receber, eu falo, oi, não é pra mim, isso não me representa. Aí eu não me sinto ofendida. E aí eu sigo, sabe, sem mágoas. Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é desafiador, também não vou falar que é difícil, é trabalhoso, é um trabalho mental que a gente faz, um trabalho interno, mas é possível, porque aí se eu pego essa minha liberdade interior, que ela só diz respeito a mim, as minhas escolhas íntimas, e dou para o outro, aí eu me torno realmente refém de qualquer prisão, né? Das externas e da interna. Então, gente, isso é muito importante, guardem isso, não deixa isso entrar no ouvido e sair no outro, não. Porque isso faz toda a diferença no nosso modo de sentir, no nosso modo de agir, no nosso modo de ver a vida. Isso aqui é realmente uma pérola preciosa, né? Da gente escolher o que eu vou sentir. E isso está muito ligado àquilo que eu falei, né? Quais são as brigas que eu vou entrar? Qual é a luta que me cabe? Né? Onde que eu vou colocar a minha energia? Porque se o outro fala alhos e bugalhos ou faz alguma coisa que não faz sentido para mim, eu não preciso gastar a minha energia com aquilo. Eu não preciso entrar naquele jogo, né? Eu posso escolher os meus jogos. Ele fala assim, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a liberdade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Isso é a gente que escolhe. Né? Tanto é que você vê assim, às vezes acontece uma coisa com 2 pessoas, cada uma reage de uma forma diferente. E tá tudo certo, são escolhas internas, mesmo que a gente não tenha consciência, né? Às vezes é no piloto automático ali, é de acordo com as nossas crenças, mas a gente está escolhendo o tempo todo. A gente já escolhe, quando o despertador toca de manhã, a gente escolhe se eu vou levantar ou não, se eu vou colocar mais 10 minutos, qual é a roupa que eu vou vestir, se eu vou tomar banho ou não, né? A gente está escolhendo o que eu vou tomar café, se eu não vou tomar café, se eu já vou para academia, se eu não vou para academia. A gente está escolhendo o tempo todo, tudo são escolhas. Então a gente precisa ter consciência para fazer as melhores escolhas, né? Depois ele fala da responsabilidade pessoal. Ele destaca que encontrar sentido é nossa responsabilidade. Não é do meu pai, não é da minha mãe, não é da vovó, não é do vovô, né? Não é do meu marido, é minha responsabilidade pessoal. Ninguém pode encontrar significado em nosso lugar. Nós precisamos assumir essa responsabilidade diariamente, criando ativamente o nosso propósito. Quantas vezes a gente quer ficar igual a criança, a nossa criança interior, né? É que alguém escolhe, alguém define, alguém resolve, vou botar culpa em alguém. Isso aqui não deu certo, culpa do meu pai, né? Isso aqui não, é culpa da minha mãe, a minha mãe não me ensinou isso. Gente, 49 anos de idade, não deu tempo ainda de eu aprender, a culpa é da minha mãe, né? Que
foi responsável por mim até lá 7, 10, 12, 15 anos, porque depois você é adolescente, né? Os pais, você tá ali na casa dos pais, tá sendo nutrida financeiramente, emocionalmente, mas, poxa, é minha responsabilidade aprender as coisas, né? Buscar, faltou isso, tá, mas e agora? Eu posso me dar isso? Eu não preciso ficar achando que meus pais que tinham que ter me dado lá atrás, né? E às vezes eu vejo assim, e eu tô falando isso sem nenhum julgamento, porque, né, eu também fiz uma passagem ali, né, antes e depois que eu conheci a constelação, mas às vezes a gente tá lá remoendo coisas que aconteceram na nossa infância com os nossos pais, 30, 40, 50 anos depois. A gente não precisa disso. A gente pode ressignificar essa história, né? A gente pode olhar para isso de uma outra forma. A gente não precisa de olhar isso com o olho da criança lá de trás, né? Porque a criança, ela é totalmente diferente o pensamento de uma criança do pensamento do adulto. Quando a gente é adulto, a gente precisa ativar a postura da identidade adulta na gente, né? E se a gente está culpando nosso pai por uma coisa, nossa mãe por uma coisa, os nossos cuidadores que aconteceu lá na infância, a gente está pegado lá ainda, né? Então, se você tem algum motivo, assim, alguma coisa assim, constela, que eu acho que pode te ajudar. É claro, se você quiser também fazer o caminho, né? Porque se você não quer, se você quiser ficar agarrado lá, não adianta. Porque a gente fala, né? A constelação é um trabalho, não é um trabalho energético vibracional, né? É um trabalho sistêmico. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Quando eu faço um trabalho ali, às vezes, vibracional, de apometria, eu falo, olha, a espiritualidade vai fazer tudo por você, tudo, menos a sua parte. Então a gente precisa querer. Se eu não quero soltar, se eu quero ficar remoendo, se eu quero ficar no meu estado de criança, não tem quem me tire. Não tem quem me tire, né? Isso é escolha pessoal, né? É assumir a própria responsabilidade, né? E fala de resiliência, gente. Resiliência. Quando eu escutei essa palavra a primeira vez, eu fiquei, gente, né? O que é resiliência? É quando a gente estica ali, né? A gente puxa, vai tudo ali, né? Como se esticasse um elástico e depois a gente volta para a mesma forma, né? Claro que com uma consciência amplificada, uma consciência maior, né? Mais dilatada, mas a gente precisa ter resiliência diante da vida, né? Porque o que é mais certo aqui são mudanças, né? Hoje as mudanças, antigamente as mudanças aconteciam slow motion, né? Mais devagar. Hoje o negócio tá acelerado. Se eu vou ficar resistente, vou ficar durinho, meu corpo duro, qualquer pancada vai me deixar roxa, vai me deixar, às vezes, com um trauma aqui, né? De quebrar um osso. Eu tô falando assim de uma forma metafórica, né? Mas eu não posso ficar durinha assim, resistindo tudo, entendeu? Fazendo uma força contrária. Porque não dá. É melhor eu escolhi, isso aqui, esse negócio tá vindo aqui eu quero, não, então eu dou um passo para frente, né? Eu dou um passo para trás, dou um passo para o lado, né? Então a gente precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Não é ficar aqui durinho, resistente e sofrendo, porque aí o sofrimento, ele aumenta muito, né? Ele fica potente demais, então são escolhas. Aqui, ó, o sofrimento em si não é o que causa desespero, mas sim o sofrimento sem sentido. Que às vezes a gente passa por uma coisa, tá, mas isso por causa disso, né? Tem um bem maior, tem alguma coisa que eu tô vislumbrando ali. Agora, sofrer por sofrer, aí realmente é desesperador, né? Eu não vejo sentido nenhum naquilo. Isso é um caminho para a morte, né? E quando eu falo morte, assim, gente, não tô falando de autoextermínio, não. Eu tô falando de dor, assim, sem propósito, assim, sabe? De desespero mesmo, de não ver luz no fim do túnel, né? Então, encontrar significado nas dificuldades é essencial para superá-las com resiliência. Quem tem o porquê enfrenta qualquer como, né? Eu já tinha falado isso para vocês. Então, 3 caminhos para encontrar sentido na vida. Realização, através do que criamos ou realizamos, né? Trabalho, arte, projetos, família, né? Experiência, através do amor, relações afetivas profundas e vivências significativas. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de relações, de nos relacionar bem. Atitude frente ao sofrimento, através da maneira que escolhemos enfrentar nossas dores e dificuldades. Então, gente, as coisas precisam fazer sentido. Para finalizar, eu queria contar uma história para vocês bem rapidinho aqui, que é a história do Zenão. Alguém já ouviu falar do Zenão? Zenão de Sítio. Ele nasceu em 334 a.C., comerciante rico em Chipre. Muito bem sucedido, e ele trabalhava assim com tinturaria, né? De tinturaria
para tecidos nobres, valiosos, era coisa muito valiosa na época, né? Então, o que um dia ele fez? Ele pensou assim, olha, eu tô aqui, tô bem demais, né? Tô rico, ele era um comerciante muito bem sucedido. Se eu vender tudo e sair levando essas mercadorias, né, pelo mundo, eu vou multiplicar, né? Então, e nisso ele pega tudo que ele tem, investe, né, em muita mercadoria e vai. Só que naquela época eles iam de navio, né, de barco, não era navio, era barco. E aí, Zenão pega tudo, compra a mercadoria, lota um barco e vai para Atenas para vender a mercadoria e vai multiplicar. Aquilo ali ele ia, né, exponenciar os recursos que ele tinha. Só que durante a viagem acontece uma tempestade e há um naufrágio, né? Ele perde tudo, menos a vida. Ele chega a Atenas sem nenhum recurso financeiro, sem nenhuma mercadoria. Ele realmente zera ali. E ele fica lá como um pedinte, né? E aí ele entra numa loja, assim, não era loja, assim, eles colocavam as mercadorias, às vezes, em balcões, assim, na rua, né? E ele pega um livro e começa a ler. E ele fala, nossa, aquilo muda, né? Aquela dor toda que ele estava sentindo. E ele pergunta para a pessoa, né, para o senhor que estava vendendo aqueles livros, onde que ele poderia encontrar aqueles sábios, pessoas que falassem com aquilo, né, tipo, coisas como aquilo que estava naquele livro. E aí ele vai ter com os sábios, né? O moço fala para ele, o senhor fala para ele, onde os sábios tem, naquela época eles liam, né? Eles conversavam em praças, né? Com os sábios, seus discípulos e tal. E aí o Zenão começa a frequentar aulas com os filósofos da época, né, como Crates, né, e ele vai aprendendo sobre a simplicidade e a resiliência. Então, com o tempo, ele mesmo começa a ensinar de acordo com as suas próprias vivências e suas próprias experiências e tudo que ele absorveu, né, daquela experiência que para ele foi tão traumática, mas que mudou a vida dele e a nossa também. Por quê? Porque o Zenão ele traz alguns conceitos filosóficos que são chamados de estoicismo, sabe? E, assim, o estoicismo é muito importante, né? Foi muito importante para a época e é muito importante até hoje na nossa época, sabe? Que essa contribuição, através de uma tragédia, ele fez, né, de um limão uma limonada e deixou isso para a posteridade, né? Aquele momento de desespero dele inicial fez com que ele trouxesse algo maior, tanto para ele viver melhor naquela época do que para todos nós até hoje, né? Tem muitas coisas que você usa na sua vida, mas você não sabe é do estoicismo. Então, gente, que a gente também faça do limão a limonada, que quando nos nossos momentos de desafio, né, e eu sei que são muitos e muitos às vezes são grandes assim, que a gente busque ajuda, né, que a gente busque um amigo, uma amiga, um terapeuta, um psicólogo, né, um curandeiro, né, um padre, um pastor, o que for, né, é interessante ali para o nosso coração. Mas que a gente não pense que a gente precisa passar pela dor sozinho, né? E que a gente tem um propósito, né? Que nos faça ultrapassar a dor, né? Nosso amado mestre Jesus, ele passou por tudo aquilo, né? Tomou aquele cálice de fel porque ele sabia que tinha algo maior. Ele estava a serviço da vida, né? Ele estava a serviço de um grande propósito. E então isso o fez enfrentar todas as adversidades. É óbvio, né, que eu não tenho um milésimo da energia para fazer o que ele fez, mas dentro do que é possível para mim hoje, eu estou buscando fazer o meu melhor. E é isso que eu desejo, que você também faça o seu melhor. Tá bom? Recados paroquiais, né? Em maio, a gente começa o segundo grupo terapêutico de mulheres, através da contoterapia, né? Os contos, gente, são assim, falam para nossa alma, falam para nossa psique, nos auxiliam muito. Eu tenho recebido muitos feedbacks desse primeiro grupo que começou no dia 13 de fevereiro, e isso assim, eu só trabalho com o que faz sentido para mim, com o que eu realmente já experimentei, já experienciei e foi bom para mim. Eu não vou levar para o outro algo que eu não acredito, eu não trabalho assim. Eu sempre tenho que ter sentido, eu tenho que sentir, né, para que aquilo faça sentido. Então eu convido vocês, quem quiser saber mais, me chama aqui, né, na segunda quinzena de maio a gente começa,
tá? E é um trabalho muito poderoso, muito potente, muito gentil, muito amoroso. Não vamos ficar buscando martírio, não, porque nós já temos muitas coisas, né? A gente precisa saber onde a gente vai colocar a nossa energia, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês. Na segunda-feira a gente vai, né? Essa semana, na segunda-feira eu tive um compromisso, mas na segunda-feira a gente volta com as nossas lives às 7h30. E na segunda-feira nós vamos falar sobre o estoicismo, tá? Eu vou contar para vocês aí o que foi que o Zenão trouxe de contribuição pra gente, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quem puder assistir Matrix, assista, vale a pena. E se puderem ler esse livro Em Busca do Sentido, eu acho também. Agora está no momento que a gente precisa buscar esses recursos, né, internos e externos, tá bom? E se precisar de mim, eu tô aqui à disposição, né, com constelação, com a terapia de ancoragem, a apometria, com a captação psíquica e agora com a contoterapia. Amo vocês, muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus, tenham uma abençoada e linda semana.